Sejam todos muito bem-vindos. Está no ar mais um episódio do Simpol Entrevista. Eu sou Luana de Ávila, vice-presidente do Simpol DF, e hoje a nossa conversa está alto nível. Nós vamos falar sobre um tema que impacta diretamente a vida das mulheres policiais civis de todo o país. A decisão do STF na ADI 7727, que garantiu a manutenção de critérios diferenciados para a aposentadoria das mulheres policiais, e também sobre a PEC 24, que busca transformar isso em segurança jurídica definitiva e avança em vários outros aspectos previdenciários. Eu hoje estou muito bem acompanhada, viu? Estou aqui com 3 doutoras incríveis que são referência quando o assunto é segurança pública, direito e defesa das mulheres nas instituições. Com a gente, a doutora Creuza Camelier, delegada da Polícia Federal e presidente da Associação Nacional das Mulheres Policiais do Brasil, a ANPOL. Também comigo a querida doutora Cláudia Alcântara, delegada da Polícia Civil e presidente do Sindepo-DF, a primeira presidente mulher do Sindepo-DF, sempre na linha de frente na defesa dos policiais civis e das prerrogativas da categoria. E para fechar esse timaço, ela, que além de ser vice-presidente do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB-DF, também é advogada parceira do Simpol, sempre atuando na defesa dos nossos policiais, a doutora Thaís Jorge. Meninas, sejam muito bem-vindas. Então, vocês se ajeitem aí, porque o episódio de hoje está imperdível. Vem com a gente entender tudo sobre os impactos dessa decisão, o que vem pela frente no Congresso e, claro, como seguimos na luta pela valorização e pela garantia de direito das mulheres na segurança pública. Nós vamos começar, então, agora passando a palavra para a doutora Thaís Jorge, advogada do Simpol, que está cuidando desse caso para nós. Ela vai fazer uma apresentação de si mesma, uma apresentação do caso, e aí a gente começa o nosso bate-papo. Doutora Thaís. Boa tarde a todas e a todos que nos assistem. Primeiro, eu queria agradecer o convite. É uma honra estar aqui, dividir esse tempo com pessoas tão importantes e que fazem parte da história da conquista de vários direitos, né, relacionados às mulheres policiais civis e policiais federais. Então, para mim é uma honra estar aqui. Meu nome é Thaís. Eu atuo em favor do Simpol já tem, acho que desde 2017, então a gente tem aí uma longa atividade, longa história aqui com o pessoal do Simpol, que é um cliente que eu tenho muito carinho. Eu sou vice-presidente do Tribunal de Ética da OAB, tenho uma atuação bastante ativa lá na OAB, comecei como presidente de comissão, de assuntos de concurso público, que sempre me interessei por essa área de direito administrativo, e fui conselheira também, e agora secretária antes, né, do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB, e agora vice-presidente. Essa é uma função também que eu desempenho como uma devolução também, né, para a sociedade de tudo que a gente faz, então é uma coisa muito gratificante. Com relação à ADI 7727, eu queria assim, destacar que foi um acompanhamento quase que emocionante, né? Havia já um histórico de muita reclamação com relação às mudanças trazidas pela emenda constitucional, né? Que houve a mudança previdenciária. Acredito que essa desigualdade, vamos colocar assim, que foi equilibrar a idade das mulheres com os homens, ela foi muito bem pontuada pelo ministro Flávio Dino, agora no seu voto, né, que ele faz todo o resgate histórico da importância da mulher no mercado de trabalho, as diferenças biológicas e a dupla jornada, e muitas das mulheres têm a tripla jornada, né? Dentro de casa também, com as suas atividades que são sim, historicamente são sim mais pesadas e mais destinadas às mulheres. Então ele faz todo esse histórico de reconhecimento do esforço que é, né? Da dificuldade que é ser mulher em um ambiente ainda mais policial. E traz aí, então, essa necessidade de se olhar necessário de diferenciação das mulheres com os homens, né? Estabelecendo aí os 3 anos de diferença para essas mulheres, que agora poderão se aposentar antes e com um pedágio, inclusive, melhor, né? Menor. Então, eu acredito que o ministro Flávio Dino ele foi muito feliz nas palavras, porque muitas vezes o direito não é só lei, é um reconhecimento também, né? Eu acho que você reconhecer
historicamente, a participação da mulher no mercado de trabalho é uma coisa muito importante. Então, eu fiquei muito feliz com o voto do ministro Flávio Dino. A gente acompanhou com muita alegria, com muita satisfação o plenário, né, do STF, também por unanimidade acompanhar aquela liminar, né, que foi dada e referendar, então, essa possibilidade. E agora tem o Congresso, né, a parte do Congresso, de editar uma norma que possa, então, refletir isso, porque esses 3 anos é uma medida também provisória até que o Congresso consiga colocar uma lei que corresponda e faça jus a essa isonomia entre homens e mulheres, que é justamente a diferenciação de idade, né, de tempo de contribuição, desculpe, entre os homens e as mulheres da polícia. Que é o preceito da igualdade material, né, doutora? Exatamente. Ele trouxe muito bem no voto. Exatamente. A gente ficou também muito satisfeito porque foi uma luta muito grande, né? A Previdência, ela é tratada na lei complementar, uma lei especial, 51, da década de 80, e somente em 2014 que as mulheres conseguiram colocar escrita essa diferença, né, do tempo de contribuição. Não vinha uma diferença com a idade, mas o critério de diferenciação vinha no tempo de contribuição menor. Então, existia essa diferença. E veio a famigerada Emenda Complementar 103, 2019, e tirou isso de nós. Então, era uma vitória, uma luta longa, mas muito recente, que muito próxima foi tomada. Então, agora essa recuperação ela é muito valiosa para nós. A gente ainda precisa avançar mais, mas foi um sinal de reconhecimento mesmo dessa carga invisível que as mulheres carregam, da dupla, tripla jornada que a senhora falou. Não tem, de fato, como ser igual, né? Não é igual e precisa ter realmente esse reconhecimento por parte das autoridades e essa recuperação. Eu tinha anotado aqui para falar exatamente o que a senhora falou, que é muito gratificante, nós acompanhamos com bastante vibração daqui, né? E queria saber se vocês têm alguma pergunta para a doutora em relação ao voto ou alguma ponderação. De fazer uma observação. Quem propôs essa DI foi a Depol Brasil, né? E ela propôs, ao verificar que essa situação não era uma situação justa, colocar o homem e a mulher com o mesmo tempo de aposentação. Isso não era muito bom. E diante dos vários reclames de várias policiais e delegadas Brasil afora, a Depol Brasil propôs essa ADI, não é? E agora nós temos também a possibilidade, né, de no Congresso a gente colocar uma legislação que não faça diferenciação só de 3 anos, mas dos 5 anos que nos é devido. E nós vamos lutar por isso. Em relação à Emenda Constitucional 103 de 2019, que é a reforma previdenciária, foi assim um sofrimento muito grande para todas as mulheres policiais, inclusive para os próprios homens, porque todos já estavam com a vida programada, uns que já estavam perto de se aposentar, e juntamente com a família tinha feito já programações, né, em relação à aposentadoria, e envolve também todo o planejamento familiar, porque o policial, a mulher policial, principalmente quando ela está em atividade, ela faz disso um sacerdócio de vida, né? Ela se dedica muito. E essa dedicação, esse cuidado que a mulher tem em relação ao outro, né? Isso é próprio da natureza, que quando a mulher pare suas crias, né? Ela vê o outro como a si mesma, de outra forma, esse cuidado, essa proteção. Então também ela dedica isso ao trabalho policial nosso, que é a dedicação exclusiva. Então com mais legitimidade, com mais idealismo, então com mais garra a mulher se atém ao seu trabalho. E quando veio a emenda constitucional, não nos foi consultado nada, nós tínhamos conquistado recentemente, em 2014, né, a aposentadoria especial da mulher policial, que 5 anos a menos no tempo de contribuição para os homens, porque antigamente não tinha idade mínima para a aposentadoria dos servidores policiais. É só o tempo de contribuição. O homem 30 anos e a mulher 30, aí nós resolvemos fazer justiça também
as mulheres policiais dentro dos parâmetros da aposentadoria especial devido ao homem policial, porque a mulher antigamente não tinha aposentadoria especial, só o homem que tinha. Gerou uma discriminação muito grande em relação às mulheres das forças de segurança pública. Então, a ANPOL foi criada nesse sentido, para esse olhar atento à mulher policial dentro da própria instituição, para garantir os seus direitos, criar garantias e fortalecer realmente a força feminina dentro da segurança pública, dentro das forças da segurança pública. Quem está ganhando com isso? A sociedade. Entendeu? Então, a mulher, em 2019, após essa conquista, todo mundo, as mulheres se sentiram valorizadas dentro da própria instituição. E quem saiu ganhando foi a sociedade, porque ela trabalhou com mais denodo, porque estava a mulher, quando está na polícia, todos nós, né, nós temos aquele ideal de justiça. E quando você se sente também amparada em justiça, reconhecido os seus direitos, você realmente veste essa camisa, né, esse ideal com mais garra, com mais pujança. Então foi isso que aconteceu. Então, em 2019, de repente veio uma reforma previdenciária que colocou todos os policiais na vala comum. Inclusive, foi muito sério isso. Foi um holocausto contra a vida e os ideais da mulher policial. Contemplou todas as servidoras públicas, inclusive as trabalhadoras do regime geral, entendeu? Com 3 anos a menos. A mulher policial, não, ela foi castigada. Foi a única. Ela foi sacrificada, entendeu? Então, como se ela tivesse sido assim, rejeitada como mulher nas instituições policiais. Foi uma rejeição muito grande. Foi um sofrimento moral, físico e psicológico. Rejeição até da sua natureza. Sim, a rejeição da mulher na própria instituição policial. Foi assim, uma injustiça muito grande. Foi um sofrimento imenso. Então, nós tomamos para nós essas dores e resolvemos mudar essa situação para reverter essa situação danosa, entendeu? Que adoeceu o contingente feminino dentro das forças policiais. Foi péssimo para a sociedade, péssimo para as instituições policiais. Então, foi uma situação, entende? Muito crítica em relação ao contingente policial feminino. Todos foram pegos de surpresa, a família toda sofreu, inclusive a família sofreu tanto que a pensão por morte caiu pela metade, muito menos na metade para os descendentes. Essa foi mais uma grande injustiça. Foi grande injustiça, foi um descaso total para com as forças de segurança pública. Como se o país não precisasse das nossas forças de segurança pública, entendeu? Foi uma coisa assim inusitada. E, doutora, chega a ser um absurdo essa questão dessa pensão por morte, porque a gente vê hoje em vários estados, né, todos os estados do Brasil, nós temos policiais civis e policiais militares trabalhando, porque hoje, né, a política governamental é uma política de integração. Então, as forças de segurança, elas trabalham juntas. E quando estão trabalhando, se uma tombar ali em razão do trabalho, a família daquele, né, que faleceu vai receber 100% de uma pensão. E no nosso caso, né, policiais civis, né, do Brasil afora, a nossa diferenciação salarial é muito, muito grande. Com um detalhe que eu vou dizer o seguinte: caso essa mulher, desse policial, né, ou este marido, ele trabalhe, ele ainda tem que fazer uma escolha, né, por qual provento ele vai escolher. Se é por aquele que era daquele falecido ou se o dele, o que prejudica também aquela pessoa que está contribuindo ali há muitos anos também. Como se o Estado sequestrasse as nossas contribuições, uma apropriação indevida. Então, é crítica extrema, né? Porque a gente, inclusive, em conversa com pessoas um pouco mais leigas em relação ao assunto previdenciário, escuta a todo momento, né, que o servidor público está ganhando uma aposentadoria, mas o nosso sistema, ele é contributivo. Nós temos retido na fonte e não podemos questionar ali, nada disso, de maneira automática a nossa contribuição. Séries indenizatórias. Exatamente. Previdenciárias. Exatamente. Você ganha pouco, não corre juro, nem correção, não tem nada. Você está entendendo a injustiça no sistema financeiro no caso da aposentadoria? Sim.
eu fiz um trabalho na Amazônia, né? Junto com o pessoal da Polícia Militar, das forças da segurança, né? Para lá. Então, se eu morresse, minha família ficava descoberta. Mas se um dos policiais morresse, a família ficava coberta. 100% Eu estava descoberto. comandando a operação. Exatamente. Então, gente, só para deixar claro É uma aqui, olha, discrepância, revela uma injustiça muito grande. matéria que ela vem reparando, né, esse dano causado aos policiais civis, e ela coloca que em caso de pensão por morte, a proposta garante 70% do valor da aposentadoria do servidor falecido, mais 10% por dependente até atingir os 100%. Isso significa que as famílias dos nossos policiais terão maior segurança caso enfrentem a perda de seu ente querido, ou seja, caso enfrente a perda de um dos policiais de nós no próprio serviço. Que é justíssimo, né? Porque assim, enquanto toda a sociedade se afasta quando o perigo aparece, nós devemos e queremos, porque estamos treinados e compelidos do espírito de justiça, nós procuramos o perigo. Inclusive, somos a última barreira. Né? Então, se você não tiver pelo menos a segurança de que caso aquilo não dê certo, a sua família ficará resguardada, você acaba travando uma atuação policial realmente, né, de ímpeto, porque você vai ter o receio do cuidado com os seus, que também são relevantes. Fora que isso é até um desestímulo para ingresso de outras mulheres e outros homens que venham a querer, tenham interesse na carreira, mas pensem, pera, eu vou colocar minha vida em risco e a minha família vai ficar descoberto caso aconteça alguma coisa comigo. Então, é também pensar no futuro, e segurança é um pilar básico do Estado, né? É um direito básico de todos os cidadãos, mas é um pilar básico do Estado como dever. Então, se ele não preza por isso, se não preza pela aposentadoria, se não preza por uma pensão, como que vai estimular outras pessoas a entrarem na carreira? O Estado tem que atender os direitos básicos dos policiais. Senão nós não estamos numa democracia. Como valorizar o Estado de Direito? Como valorizar? Vocês estão num lugar privilegiado, né? A capital da República. Então, também tem funções extras que as demais polícias civis dos estados não têm, né? Que é garantir que funciona todas as representações diplomáticas do mundo inteiro, onde o Brasil tem as relações diplomáticas, funcionam os prédios públicos, funciona todas as representações do governo aqui. Sim. Então, é uma responsabilidade de segurança pública muito grande. Vocês têm que ser compensados por isso. Né? Eu sou uma policial civil honorária. Inclusive, assim, a gente tem que pensar que essas emendas, elas fazem um diagnóstico, essas previdenciárias que a gente costuma ter, né? Reformas previdenciárias, elas fazem um recorte do momento atual e tentam sanear ali os problemas atuais da Previdência, mas elas não costumam muito pensar no futuro e nas projeções de futuro, tanto o impacto nas carreiras como até financeiro. Eu acho que... E aí, quando o futuro chega, a gente tem que fazer uma reforma de novo. Então, fica uma insegurança jurídica muito grande em relação ao regime previdenciário. E até para o aplicador de direito, isso fica muito complicado, porque eu ia até perguntar à doutora Thaís agora, beleza, a gente tem a decisão. E agora? O que a Polícia Civil do DF, por exemplo, faz com essa decisão? Agora, além de todas as medidas administrativas, né? Porque querendo ou não, esses 3 anos eles já é auto-aplicável, ele já tem que beneficiar essas mulheres imediatamente, mas agora eu acho que até mais do que olhar para a aplicação agora, a gente, como a doutora Cláudia falou, e eu até queria pegar esse gancho dela, dos 5 anos, né? O ministro, ele já deixou um campo fértil para esses 5 anos, ele fala sobre esses 5 anos e depois ele fala, olha, mas como agora essa reforma, ela estabeleceu o período de 3 anos, então aplica-se esse período. Mas eu falo solo fértil, mas é claro que vai ter muita luta, né? E muita ação por parte do Simpol e da Sindepa, exatamente, para tentar garantir de volta esses 5 anos. E lembrando, que eu acho que era o gancho que eu queria fazer, que a policial civil, ela não pode ser equiparada a uma trabalhadora do regime geral,
porque ela está colocando a vida dela em risco. Sim, claro. Então, esses 5 anos, que seria diferente do regime geral, ele é mais do que justificado pelo tipo de atividade que é exercida. O que acontece? Quando o ministro Flávio Dino, ele determina que seja aplicado a diferença de 3 anos, independentemente de qual parágrafo, né, que a gente esteja tratando, ali, de qual artigo a gente esteja tratando, ele faz isso de forma provisória e deixa a cargo do Congresso editar a diferença de idade. Então, eu acho que é nisso que a doutora Cláudia estava dizendo, para trabalhar os 5 anos. Mas, ao invés de reconhecer os 3 anos, reconheceu os 5 anos. Antes dele dizer que ele aplica os 3 anos, ele faz um histórico de todas as constituições e de todas as reformas e fala que no passado, né, as diferenças passadas eram 5 anos. A lei complementar era 5 anos. Exatamente. E que houve a mudança, né? Pela emenda constitucional, houve a mudança de 5 para 3. Então, todas as mulheres, independentemente de qual carreira que elas sigam, se é de regime geral, se é servidora, se é policial, elas perderam. A policial civil perdeu mais. Desculpa, a policial civil é porque é força do hábito, tá, gente? Mas a policial perdeu mais. Por quê? Porque foi equivalente ao homem, né? Então, não tem dúvida que ela perdeu. Então, quando o ministro traz esse histórico dos 5 anos, que depois foram para 3, e estabelece o 3, ele estabelece os 3 anos como um parâmetro. Sim, sim. Né? Das demais carreiras. Exatamente, para equilibrar com as demais carreiras. O que a doutora Cláudia disse, né, que iria trabalhar esses 5 anos, o resgate dos 5 anos, e eu disse que eu acho que tem esse campo fértil, é por causa desse histórico. Inclusive, nos regimes próprios estaduais, eles estão autorizados a manter, né, as regras Antigas. A Polícia Civil do DF que tem uma questãozinha um pouco mais dificultosa. Então, assim, tinha a Lei 51, você só optava ali, faz uma a regra mais benéfica, a Lei 51, que está vigindo. Está lá na Constituição, ninguém vê isso. É ovo de Colombo. Essas coisas assim. A senhora, inclusive, fez uma nota técnica em relação a isso, né? Foi. Só um parênteses, essa questão da Polícia Civil do DF, ela é muito específica, né? Porque como tem essa situação híbrida do DF com a União, a regra do policial civil do Distrito Federal, ela veio na Constituição de forma destacada, né? Junto com os policiais federais e tudo mais. Então, em outros estados, a gente vê essa possibilidade de alteração de tempo de contribuição e idade, né? Eles podem dispor sobre isso, e a Polícia Civil do Distrito Federal ela fica presa, porque a União já expressamente dispôs sobre a idade. Até que a União venha e edite, mas colocou a Polícia Civil do Distrito Federal no guarda-chuva da União, né? Enquanto as outras polícias civis estão no guarda-chuva do Estado. Então, e aí... colocou o critério, não o regime. Isso, exatamente. É aquela nota técnica que a gente trabalhou. Para quem está nos assistindo, está acompanhando que o debate é realmente difícil. A gente tem muitos detalhes. E aí eu queria perguntar para a doutora Cláudia, que eu acho que ela está afiada nesse assunto, como é que está hoje para a mulher policial civil do DF? A senhora tem um material? Sim, né? nós fizemos, inclusive... Para se fazer esse material, gente, só para vocês terem uma ideia, nós já divulgamos o material, não é? Falando sobre a DI 7727, nós fomos até o DGP, porque eu não queria de forma alguma que nós divulgássemos algum material que tivesse em divergência com o que a nossa Departamento de Gestão de Pessoas está fazendo, né? Então, a gente colocou muito certo que, como que era antes eram os 30 anos de contribuição, sendo 20 de atividade policial, né? E para as mulheres, 25 anos de contribuição, sendo 15 de atividade policial. E aí, com a emenda constitucional 103, nós tivemos a regra de transição, não é? Então, para quem atingiu, quando veio a regra, né, a emenda constitucional 103, e a pessoa já tinha implementado esses requisitos que eu falei aqui, ótimo. Direito adquirido. Direito adquirido, a pessoa vai utilizar os 25 anos dela, sendo mulher, e 15 anos estritamente policial. A qualquer tempo. A qualquer tempo. Isso está preservado lá. Entretanto,
ela também vê a regra de transição para falar daquelas pessoas que já estavam trabalhando na instituição, mas que ainda não tinham implementado essas regras. E aí, nós temos uma regra de transição para quem já estava, então, na carreira, até o dia 13/11 de 2019. E ficou o seguinte, para os homens, 53 anos de idade, 30 anos de contribuição e 20 anos em atividade policial. Para as mulheres, com a decisão da DI 7727, ficou 50 anos de idade para a mulher, 25 anos de contribuição, 15 anos em atividade policial, né? Só que nós temos, dentro dessa própria regra de transição, nós temos uma segunda regra, que é a regra da aposentadoria antecipada durante o pedágio, né? Que é onde está a grande confusão. Né? Exatamente. E que isso está previsto no artigo 5º caput da Emenda Constitucional 103, que diz o seguinte, que durante o cumprimento do pedágio da regra acima, se a policial atingir os requisitos abaixo, ela pode se aposentar imediatamente, mesmo sem concluir o pedágio. Quando é que eu posso aposentar sem concluir esse pedágio? Se ela atingir 52 anos de idade, 25 anos de contribuição e 15 anos em atividade policial, ela pode se aposentar. Então, se a pessoa, com a minha regra aqui de pedágio, eu só vou me aposentar aos 57 anos. Mas eu tenho 30 anos já, no caso, né? Vamos voltar aqui para a mulher. Ela já tem os 25 anos de contribuição, 15 anos, não interessa. Se ela já tiver os 52 anos de idade e já tem os 25 de contribuição e o 15 de atividades, ela já pode aposentar. Então, o que eu vejo de muitas dúvidas é a pessoa falando, mas eu só vou adquirir isso quando eu tiver, pelo pedágio, 54 anos. Falei, você tem 54 anos, é 54 anos, mas se você tiver os 25 e os 15, você vai aos 52. Que é a idade. Que é, entendeu? Faria sentido também ser diferente, você por conta do pedágio ser jogada para além do critério regular. Então, aqui nessa questão que eu vejo que as nossas policiais, os nossos policiais, os homens, têm muita dúvida. Sim. Porque eu vejo o homem falar, eu só vou atingir com 57, doutora. Falei, não, mas se você tiver 55, 30 anos de contribuição e 20 anos de atividade policial, você vai aos 55. Você não precisa esperar os 57 anos. Lá está ou um ou outro. Então, essa regra, ela ficou muito clara e quando a gente fez esse card aqui, a gente teve o maior cuidado em separar as duas situações na regra de transição para que a pessoa, ao ler, ela vai se identificar. Onde que eu estou aqui? Eu estou nesse daqui ou nesse daqui? Então, ela vai se encontrar, porque cada pessoa tem a sua vida funcional, então ela vai se identificar. Tá. E a situação? Mas eu sou novinha, ingressei depois da Emenda Constitucional 103. Como é que vai ficar a minha situação? Vai ser a seguinte forma. Para homem, 55 anos de idade, 30 anos de contribuição e 25 anos de atividade policial. E para as mulheres, 52 anos de idade, 30 anos de contribuição e 25 anos em atividade policial. Então, o que mudou? Tanto homem quanto mulher que ingressou após a emenda constitucional, ambos terão que trabalhar 25 anos na atividade policial para ter direito a essa aposentação. Aí sim, o homem aos 55 e a mulher aos 52, cumprido aí os 30 anos de contribuição para os dois também, não é? Então, na PEC, a gente vai estar fazendo essa diferenciação. Mas hoje, para quem está retomando a vitória de 2014, que é a diferença Sim, no tempo de contribuição. Exatamente, é o que a gente deseja, porque, como a própria doutora Creuza falou, a nossa Lei 51/85, ela está em pleno vigor e ali ela não trata de forma diferenciada a questão de você ter que cumprir tantos anos de idade. Ela só fala que você tem que cumprir
contribuição e o tempo estritamente policial. Ela não fala em lugar nenhum que você tenha que ter determinada idade. E o que a gente quer retirar é tirar essa idade como critério, porque ela não é justa. Outras reformas previdenciárias que já tinha, depois da emenda constitucional, a Constituição 20, que criava a idade como critério, a gente teve outras reformas que não mexeram nisso. Não, nunca mexeu. Não. Nunca tinha sido mexido nisso. E isso, as coisas elas têm uma razão, né? E falta, às vezes, um pouco nessas reformas, estudar as lutas, estudar como a coisa evoluiu, para você não mexer nesse vespeiro e fazer besteira. A gente brigou muito, né, na época da emenda constitucional 103, por vários direitos. Vários acordos foram feitos, acordos não foram cumpridos, não é? E hoje nós estamos tendo que rever essa situação. Nós sabemos também que a gente já começa a ouvir na mídia nova reforma administrativa, e aí a gente passa a nos perguntar, será que tudo é culpa do servidor público? Será que a máquina estatal consegue funcionar sem que tenha funcionários? Sem que tenha alguém que faça aquele serviço que o Estado precisa fazer? A não ser que o Estado vá privatizar tudo. Caso contrário, principalmente as funções que são de natureza de Estado, essas funções têm que ser prestadas pelo Estado e devem ser bem prestadas. E esses servidores que prestam esse serviço, principalmente os policiais, o pessoal da segurança pública, nós colocamos a nossa vida em risco para a gente prestar esse apoio, esse serviço à comunidade. Nós, enquanto policiais, a gente não se dá conta do quanto nós nos doamos para a sociedade, para a própria instituição policial, para a própria carreira policial, para a gente prestar um bom trabalho. Porque a gente não se dá conta quando a gente sai de casa que a gente está doando a nossa vida, que a gente não pode voltar. Exatamente. A gente vai sempre com a ideia de que vai fazer o melhor, não é? E que vai voltar para casa com sentimento de missão cumprida. Mas muitas vezes tem policiais e outros colegas que não voltaram. Não é? E aí a gente tem que pensar nisso, e a gente tem que levar isso para a nossa comunidade, para a nossa sociedade. Conscientizar que com o nosso trabalho de polícia nós estamos doando a nossa vida. Então, isso tem acarretado, inclusive, o grande adoecimento das forças policiais, né? Porque a doação permanece a mesma com desafios cada vez maiores de um crime mais organizado, mais profissional, em ambiência cibernética, e uma desvalorização do serviço público como se nós estivéssemos na mesma situação, e não pode ser. Né? O policial, ele realmente tem um risco maior, ele busca o perigo para cuidar dele e tratá-lo na sociedade, e é totalmente diferente. Então, a gente precisa, sim, da igualdade material, tratar os desiguais conforme a desigualdade. E eu queria só complementar que eu não acho que o policial civil coloque... desculpa, olha a força do hábito, gente. Mas os policiais coloquem... A gente está falando para os civis mesmo. Então pode continuar, né? Que o policial civil coloque só a sua vida em risco. Não é só a sua vida, é da família também. Família. Né? A família toda fica numa mira de um crime organizado, como você estava colocando. Isso. E de sofrer aquela consequência da profissão que ele escolheu. Então, o Estado não cuidar disso é quase inadmissível. Na verdade, é quase um convite para o aumento de violência. Né? A anarquia, a insegurança total. O servidor policial difere dos demais servidores públicos, porque ele assim, coloca a sua integridade física a risco para proteger a vida, o patrimônio, o serviço da nação, o patrimônio e a vida do cidadão, proteger a sociedade. Então, assim, isso aí, o Estado tem que ter essa consciência, o Estado, a nação. E, olha, uma particularidade, eu fui expulsa do Palácio do Planalto na época das tratativas... Já vai gerar engajamento. Conta mais. Das tratativas da reforma da Previdência de 2019. Fui expulso porque eu estava defendendo os direitos da mulher policial. Então, o Van Traub, né, que era o ministro da Casa Civil, me expulsou de lá. Que eu nunca mais entraria lá no Palácio do Planalto. Olha. Entendeu? Aí depois eu fui convidada para a posse do novo diretor da ABIN.
Aí recebi o convite da presidência da República. Aí eu mudei de bolsa, eu só tenho 2 bolsas, só um. Aí, eu mudei porque eu não costumo mudar de bolsa. Eu mudei de bolsa, aí cheguei lá, estava oferecendo meus documentos. Aí, no Prazo Planalto, né? Aí eu já ia voltando. Não, doutora, a senhora está aqui, a senhora entra de qualquer jeito. Eu assustei, mas eu fui expulso há pouco tempo. Foi o calor da emoção, certo? Não, mas assim, porque assim fui, aí o Von Traub já tinha saído, né? Aí parece que houve um questionamento, por que e eu também não alardeei, fiquei caladinha, chorei minhas mágoas. Os homens não me defenderam das entidades, porque porque sempre a gente tinha uma voz ativa, né? Dentro da organização, da União de Policiais que a gente estava, da UPB. Então a gente fazia os nossos memoriais, tudo. Então, assim, sempre a gente estava na linha de frente. E os homens realmente gostam do poder, né? Mas, como nós estávamos numa luta insana para resgatar alguma coisa dos nossos direitos, estava todo mundo muito cansado, muito exausto, né? Eu compreendi aquele momento, né? Então, mas foi um momento difícil. Mas eu engoli seco e continuei e fomos fazer a PEC da ANPOL, que colocou a Lei 51 na Constituição, na emenda 103. Foi, nossa, aí me deu mais força. Eu um pouquinho de meninas lá. A luta é essa, né? A gente está numa verdadeira montanha-russa o tempo todo entre picos e vales. É ideal, isso é puro ideal. Então, partimos para uma PEC, para reverter essa situação danosa, entendeu? Que adoeceu o contingente feminino dentro das forças policiais, foi péssimo para a sociedade, péssimo para as instituições policiais. Então, foi uma situação, entende? É muito crítica em relação ao contingente policial feminino. Então, nós fizemos essa PEC, a PEC 24/2024, e a deputada Antônia Lúcia encampou a PEC, e ela já foi encaminhada para a CCJ no ano passado, pelo presidente Arthur Lira, né? Mas esse ano está demorando a tramitação na CCJ, porque houve as eleições para a diretoria da mesa, a eleição para o presidente da Câmara, a indicação dos presidentes das comissões, tudo isso leva tempo, né? E houve uma série de situações dentro do Congresso que não houve assim, aquela calma, né, na tramitação dos projetos que lá estão. Bom, então nós partimos para uma PEC, para resgatar esses direitos, resgatar a dignidade das mulheres policiais e também dos policiais, entendeu? Mas Deus nos ajudou muito, nós conseguimos a assinatura quase de última hora. E o que falta, doutora? Assim, onde a gente está? O que já tramitou nessa PEC? O que está faltando? O que está faltando é a adesão. O que nós já conquistamos dentro das instituições policiais, dentro da própria Constituição, dentro da própria sociedade, entende? Foram coisas grandiosas, entende? E vamos deixar um grande legado. As mulheres policiais vão deixar um grande legado por intermédio da ANPOL, em direitos, em garantias constitucionais, e a seguração, e seguros também, de tudo da sua própria função, porque você está cheio de garantias que a gente colocou na Constituição, atividade de risco, carreiras típicas de Estado, funções essenciais ao Estado de Direito. E isso está lá na Constituição. E também para o futuro da nossa família. Se nós conseguirmos agora a aprovação desta PEC, vai ser uma garantia muito grande, como nunca houve. Então, é um trabalho de formiguinha, mas um trabalho de união, de propósito, de compromisso com a categoria, de compromisso com a própria sociedade, com a própria nação. Entendeu? E com compromisso de vida, de sangue. Então, por isso que nós queremos que todos os policiais aderissem à ANPOL. Porque quando chega no Congresso, quantos filiados você tem? Filiados no Brasil todo. Então, mas pode ter também o apoio das entidades, né? Para dar um peso e caminhar junto. Principalmente o apoio das entidades. Principalmente, o Simpol sempre nos ajudou. Sim. Na aposentadoria especial da mulher, o Simpol foi ombro a ombro conosco. Eu tenho muita gratidão pelo Simpol, muita gratidão. E o Sindep também, a doutora Cláudia, inclusive, como primeira... Mas agora sim. Mas sim, é a nossa missão, inclusive. Antes eu não era sindicato, eu era só primeira presidente da ANPOL.
E hoje eu até costumo fazer muito essa diferenciação. A Cláudia, presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Distrito Federal, e a Cláudia, vice-presidente da ANPOL. Vocês vão ver que normalmente eu faço essa diferença. Muitas coisas que a gente faz na ANPOL, eu não costumo divulgar no Sindep e vice-versa. É um trabalho difícil de separar qual máscara que a gente está vestindo naquele momento. Então, assim, o apoio das entidades, como a PEC diz respeito interessa a todos os policiais, entende? Vai contemplar todos com direitos e garantias, entende? E as suas famílias. Então, precisa da adesão, do apoiamento, entende? Da compreensão, do acolhimento, tanto institucional das próprias entidades, quanto aderir, associar, porque nós precisamos, entende? Fazer mais propaganda, contratamos uma assessoria legislativa que tem nos ajudado muito. Como as meninas são muito ocupadas para estar no Congresso sempre, e as demandas da vida hoje estão muito mais do que há 10 anos atrás, né? Que a gente ficava falando no Congresso o tempo todo. Hoje já não tem mais isso. O tempo parece que corre, as atividades cresceram agora. A sociedade ela é instantânea, né? Do videozinho de 30 segundos já é longo. O áudio 2 vezes no WhatsApp. Né? Não ficou sem tempo. Então, a gente não tem tempo de ficar lá sempre. Então, a gente está pagando uma assessoria, entende? Que está passando por mês. Então, nós procuramos um patrocínio de uma empresa que está nos ajudando. Mas já acabou o patrocínio. Então precisa do suporte financeiro para continuar com esse auxílio. Para a gente continuar, porque senão a gente não anda com a PEC. Porque a luta ela é cara em energia e em dinheiro, né, gente? Está cheio de obstáculos. Tem muitos projetos, sei lá, que tem muitos grupos de interesses, né? E coisas que. E uma PEC da segurança pública lá, ainda mais reformando a reforma previdenciária, que a maioria dos deputados são de oposição. Então, a gente tem que ter muito cuidado político, entende? Muita tática, muita estratégia para poder passar naquele meio com a galinha volta. É muito jogo de cintura. Ainda bem que as mulheres costumam dominar essa arte. Mas então a gente estamos calejados. Mas mesmo é legado da dupla, da tripla jornada e de equilibrar tantos pratinhos. E da tarefa de cuidado mesmo, que é intrínseca a nós. Eu vejo como boa parte, para não dizer toda ela, da tarefa de cuidado é delegada às mulheres. E a gente é mais cuidadosa, sim. Isso é preciso reconhecer, inclusive na luta. Mas eu queria, doutora Cláudia, talvez a senhora possa explicar o processo legislativo que ainda precisa caminhar, essa proposta. Da PEC? Isso. Nossa, essa PEC, ela é tão cara para a doutora Creuza que eu vou passar para ela. A gente já está na CCJ, certo? Certo. E aí, qual é a próxima etapa? Não, a CCJ agora já era para ter sido pautada a CCJ no início do ano, mas houve as eleições da presidente, para a composição da mesa diretora, indicação dos presidentes das comissões, tudo isso levou tempo, entendeu? Então, e depois tem o projeto da anistia também, que trancou pautas, e houve muitos obstáculos políticos e que atrasaram o trâmite da nossa PEC 24. A CCJ é a última comissão? Não, é a primeira comissão. Passou na CCJ, a CCJ é apenas sobre a constitucionalidade da proposta. Se ela está dentro dos parâmetros constitucionais e jurídicos, tudo bem, ela passa, não vai entrar no mérito. O parecer é simples. Então, a deputada, a coronel Fernanda, que é do próprio PL, abraçou nossa causa. Porque tinha outro deputado que queria pegar, mas ela já entregou o requerimento para o deputado Paulo Azi, que é o novo presidente da CCJ. Teve regime de urgência? Foi avaliado? Não, o deputado ia pedir o regime de urgência para não ter a comissão de mérito, entendeu? Mas é bom que tenha, é bom, porque as categorias têm que se pronunciar. Eu acho que tem que ser discutido, tem que ser. A gente acredita, doutora, a senhora acredita, né? Diante da assessoria que nós contratamos pela ANPOL, a senhora acha que a gente vai ficar ainda na CCJ por quanto tempo? Não, eu acho essa semana agora o Paulo Aziz já ia pautar. Eu estava esperando ele receber o requerimento da deputada coronel Fernanda. E ele já recebeu, entendeu? Essa marcha dos prefeitos demorou 3 semanas.
já vai terminar na semana passada. Então, isso tudo atrapalhou. Esses obstáculos todos atrapalharam, entendeu? E nós não contávamos com esses obstáculos. Então, aí... Sempre vai surgir, né? Então a gente tem que estar firme na causa mesmo, porque sempre existem emergências que vão surgindo, né? O país está numa situação de instabilidade política. A todo momento a gente tem uma Quando eu for interferência. pautada na CCJ, eu quero que todo mundo esteja lá em peso, porque temos que convencer os 25, são 23 titulares e 23 suplentes. Para convencer para passar. Passou lá, de imediato é criado a comissão especial. São compostos 2 membros, o presidente e o relator. Tem a deputada Ione, nós tivemos lá a doutora Cláudia e a deputada Antônia Lúcia, e ela se prontificou. O Rato Livre já tinha indicado ela para presidente, né? Então, houve todos esses obstáculos, nós já temos passado até na CCJ, na comissão especial. Passa na comissão especial, vai direto para o plenário da Câmara. Aí ele é votado em 2 vezes, né? O plenário da Câmara. Depois vai para o Senado. Aí o Senado... Então, olha só, doutora, só para a gente deixar claro, nós estamos na CCJ, vota-se na CCJ, da CCJ vai para o plenário da Câmara. Não, isso é comissão especial. Comissão especial. A comissão especial, ela vai analisar o mérito. Vai analisar o mérito. Porque tem E depois da comissão especial, plenário. plenário. É rapidinho. Se a gente passar na CCJ, é um pulo. Quantas sessões precisam na comissão especial? Eu acho que são 5 sessões. 5 sessões. Eu não estou bem certa disso. Só para a gente deixar claro, porque muitas pessoas nos perguntam, e depois? Porque as pessoas imaginam que vai passar por várias comissões. Não, Perfeito, por isso que eu perguntei se passa ainda. Então, no nosso caso, Vai passar só na CCJ. CCJ especial para analisar o mérito. Depois porque se nós pegarmos a chancela de urgência, ela não vai ter nem comissão especial, vai direto para o Planalto. É isso que eu perguntar. exatamente. Vai Por direto. isso que eu falei se é direto ou se Se pegar comissão especial. essa chancela de urgência, a gente não passa pela comissão especial. E lá no plenário são quantas votações? Uma? Não, é 2 turnos. 2 turnos. 2 turnos vai para Senado. Senado. E lá no Senado vai para CCJ, Senado, depois plenário. plenário. Só para deixar bem claro A gente e tem um caminhozinho. para todo mundo saber onde nós Com estamos. esperança e fé que esse ano a gente termine esse processo. E para saber também que quando surgem leis novas, olha o que se passou, né? O histórico de uma luta, não é um passo de mágica. Não, e o trabalho todo que nós, enquanto entidade, nós temos que passar para até a lei ser aprovada. Né? Olha, os homens vão dever muito às mulheres policiais no nosso país. Devem muito. Já devem. Porque a garantia da aposentadoria especial com a receptividade da Lei 51, devido à aposentadoria especial da mulher, da Lei 144 de 2014, né, que consolidou a receptividade da Lei 51 na Constituição de 88, os homens ficaram ganhando, entendeu? O subsídio os homens ganharam, a atividade de risco assegurou a paridade e integridade dos homens, todo mundo, e a Lei 51 na Constituição que ainda nos deu esse gancho. A gente permanece, né? Assim, como aquela que veio para auxiliá-los, inclusive no relato bíblico, né? Mas já trazendo benesses da vida. Mas eu tenho ouvido, gente, muitos homens, muito interessados na PEC 24, Sim. porque eles entendem o quanto todos nós vamos ganhar. Ao contrário da outra vez que nós brigávamos por uma aposentadoria diferenciada das mulheres, e nós tivemos muitas dificuldades. E hoje, ao contrário, nós temos o apoio masculino para nós trabalharmos e aprovarmos a PEC 24. A Paulo conta assim com essa grande primeira vice, né, a doutora Cláudia, e com o apoio do Simpol muito grande. Então isso nos deixa muito felizes, né, assim, com muita largueza, né, assim, esse grande apoio, né, que nós tivemos na nossa aposentadoria especial da mulher policial. Eu nunca vou esquecer essa gratidão, essa imensa gratidão, nunca. E não poderíamos fazer menos do que isso. Pessoal, a gente precisa começar a se dirigir para os encaminhamentos finais.
Então, vou passar mais uma vez a palavra a cada uma de vocês, a gente se despedir de quem está nos assistindo, concluir um pouquinho o nosso posicionamento, tanto em relação à ADI como em relação à PEC, né? E nos despedir de fato desse papo gostoso, que a gente pode voltar inúmeras vezes. Para mim é uma inspiração ouvir nesse papel de anfitriã. Eu tento ouvir muito mais para aprender e para que vocês, convidadas, possam realmente expor que a razão de vocês estarem aqui, esse conhecimento tremendo que vocês têm nas causas, nas legislações, e que a gente possa conseguir caminhar juntas mesmo e atingir os nossos propósitos como mulheres policiais, e a doutora Thaís aqui que nos apoia juridicamente nisso. Vou começar com a doutora Creuza. A gente não tem muito tempo, doutora, mas toda a palavra da senhora será muito valiosa. Eu quero dizer que eu estou muito gratificada por sair daqui como vencedora. Me senti muito bem acolhida, pessoas assim que realmente compreendem a nossa causa, se conscientizam realmente que os policiais precisam ser respeitados, valorizados, que perderam muito, sofreram muito. Chegou a hora do resgate, de darmos as mãos, de nos unirmos para que a nossa PEC 2024 seja vitoriosa. O resgate da nossa dignidade, do respeito à nossa função policial, respeito à nossa família, o sacrifício que as nossas famílias fazem em relação às nossas ausências, devido ao nosso trabalho, que requer dedicação exclusiva. Então, por isso, eu agradeço muito ao Simpol, a doutora Cláudia, presidente do Sindepo, a doutora Thaís aqui, que está nos ajudando muito, e a nossa Luana, querida, você é vice-presidente do Simpol, né? Que honra ter você aqui nos apoiando, nos entrevistando. Para mim é uma grande honra. Então, que Deus nos abençoe, que todas nós nascemos para vencer. Nossa, eu quero agradecer o convite, né, do Simpol, por estar aqui hoje fazendo parte, né, do Simpol Entrevista, nesse momento super descontraído, né, onde a gente tem a oportunidade, né, de trazer um pouquinho do conhecimento nosso para os colegas que estão nos assistindo e dizer para eles que nós estamos inteiramente à disposição de todos eles, porque a gente sabe que, embora para nós pareça fácil algumas situações, às vezes para a pessoa que está assistindo não é fácil, às vezes não ficou tão claro para você, mas tanto o Simpol quanto o Sindepo, nós estamos aqui inteiramente à disposição. A nossa luta é em favor da valorização da Polícia Civil, dos policiais civis de um modo geral, e aqui eu falo dos delegados e dos policiais, de todos os cargos que compõem a carreira policial civil, porque para sermos realmente fortes, todos nós temos que ser fortes. E isso é importante para nós, e a nossa luta é em prol da nossa categoria. Então, quando as pessoas perguntam, o sindicato apoia quem? Nós somos completamente apartidários, a nossa luta é com aquela pessoa que apoia a nossa causa. E qual a nossa causa? Valorização dos policiais civis como um todo. Então, é com essas pessoas que nós estamos, esperamos também que todos vocês entendam essa nossa forma de trabalhar, porque essa forma de trabalhar, ela com certeza frutificará e nós traremos tanto o Simpol e o Sindepo, Simpol, juntos, o melhor para as nossas categorias. Eu queria agradecer também o convite do Simpol de estar aqui, de conhecer a doutora Creuza, a doutora Cláudia. Foi um prazer imenso rever a Luana, também, que é sempre excelente, e dizer que eu fico muito feliz assim de ver o Simpol e os policiais civis. Como eu disse no começo, eu tenho um carinho muito grande, né, pela categoria, pelos clientes e tudo mais. E eu fico muito feliz de ver as três associações, né, os dois sindicatos e a associação unidos para conseguir mais direitos, garantir mais direitos e estar à frente, como isso é difícil, né? Como isso às vezes não é valorizado no sentido de se conhecer a luta, né, de todo o percurso, mas é muito importante que a categoria conte com pessoas como vocês, né, que tomem a frente e queiram falar por todos. Então eu queria agradecer e parabenizá-las por todo esse esforço, por todo esse trabalho tão bonito que vocês desempenham. Obrigada. Bom, meninas, muito obrigada por essa tarde. Novamente eu vou falar que eu me coloco como aprendiz diante de vocês. É sempre muito gratificante
me coloco à disposição, o Simpol está à disposição e eu me coloco pessoalmente também como mulher policial, hoje como vice-presidente, mas sou filiada, sou associada e eu também. E assim, é visível em todas nós, doutora, e é muito legal que a senhora fale isso, assim, as marcas da luta, né? Eu entrei no Simpol, eu olhei ali o card, né, da nossa primeira campanha e era uma mocinha com muito menos marcas de luta que nós temos hoje. Mas em momento algum eu olho essas cicatrizes com pesar, porque todas essas marcas de luta nos levaram mais adiante e cada vez com mais orgulho de ser policial. Então, é uma honra estar aqui com vocês. Vai ser uma honra continuar a luta com vocês. Seguimos juntas e para frente até a vitória na nossa PEC e em todas as outras frentes que se fizer necessário para garantir o que nós temos, não perder, não retroceder e permanecer avançando. Eu não sei se eu vou chegar no meu tempo e vai haver ainda uma aposentadoria, a gente vê tanto uma coxa de retalhos, né, que eu não tenho a menor ideia do que vai ser o futuro quando eu estiver lá. Incertezas, né? E isso nos deixa bastante preocupados. Mas a bagagem que vocês trazem, né, e o respaldo jurídico e legislativo que nós estamos buscando me faz dormir muito mais tranquila e ficar menos preocupada em relação à minha família. E assim a gente chega ao final de mais um Simpol Entrevista. Eu quero agradecer mais uma vez as nossas convidadas de hoje e a você que nos acompanhou até aqui nesse espaço que foi feito para trazer informação, um debate qualificado e temas que impactam diretamente a vida dos policiais civis. A gente se encontra no próximo Simpol Entrevista. Até lá!